Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que nos salvaste com teu sangue, te adoramos e te bendizemos, damos graças a ti e te pedimos a salvação de todos nós que fomos lavados em teu sagrado sangue. Amém. Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa leitura diária e já no tempo um pouco mais avançado nessa data, nós vamos à leitura de sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, qual a cor litúrgica é branco. E iniciemos então com a leitura do santo do dia, hoje, dos santos do dia. Temos hoje 3 santos indicados aí pelo site do Vaticano e temos um ainda do site da Canção Nova. Clamemos o nosso Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estes santos de hoje. Vamos dar início então com São Benedito Cotolengo, é o santo da Canção Nova, onde tem no seu texto a seguinte mensagem: hoje lembramos São Benedito de Cotolengo, que nasceu em Bra, na Itália. Ele, desde pequeno, demonstrou-se inclinado à caridade. Com o passar do tempo e trabalho com sua vocação, tornou-se um sacerdote dos desposeiros na diocese de Turim. Quando teve que atender uma senhora grávida que, devido à falta de assistência social, morreu em seus braços, espantado, retirou-se em oração. Com isso, Deus fez desabrochar em seu coração a necessidade da criação de uma casa de abrigo, que mesmo em meio às dificuldades foi seguida por outras. Esse grande homem de Deus acolhia os pobres, doentes mentais, físicos, ou seja, todo tipo de pessoa carente de amor, assistência material, físico e espiritual. Confiando somente nos cuidados do Pai do céu, essas casas, desde a primeira até a verdadeira cidade da caridade que surgiu, chamou-se Pequena Casa da Divina Providência. Diante do Santíssimo Sacramento, José Cotolengo e outros cristãos que se uniram a ele, nesta experiência de Deus, buscavam ali forças para bem servir aos necessitados. Pois já dizia ele: se soubesses quem são os pobres, os serviria de joelhos. Entrou no céu com 56 anos. São José Benedito Cotolengo, rogai por nós. Uma curiosidade aqui para nós é que esta última informação aqui de que São José Benedito Cotolengo entrou no céu com 56 anos, justamente é a idade que tem hoje este seu irmãos que lê neste momento. Muito bem, nós vamos então agora aos sacerdotes, aos santos dali da Canção Nova, da Canção Nova que fizemos dali do site do Vaticano, que o primeiro dele é São José,
Ok. Primeiro é São Pio V, o Papa São Pio V. Depois tem São Quirino, mártir na Via Ápia, e tem São Pedro Levita, o diácono. Nós vamos aqui, mais extensa de São Pio V. Depois os outros dois na sequência. E a leitura de São Pio V, o Papa, diz assim: a frota turco-muçulmana estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto. 300 navios aguardavam a ordem para abater definitivamente a Europa cristã. Às 12 horas do dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa derrotaram as otomanas. Ao receber a notícia, Papa Pio V mandou tocar todos os sinos da cidade eterna e, como sinal de agradecimento à Virgem Maria, nos dias que precederam o combate, pediu aos romanos para rezar o terço. Instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. O Papa Reformador. A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura de Pio V. No civil, Antônio Michele Ghislieri, resolvido e inflexível, a sua figura é recordada de modo particular pela Contra-Reforma por ter combatido a heresia e pela Liga Santa, a coalizão militar que constituiu com os estados europeus para deter o avanço dos turcos na Europa. No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica. Publicou novos textos do Breviário, em 1568, do Missal, em 1570, e do Catecismo Romano. Ainda o Papa atencioso com os pobres. Durante o seu pontificado, Pio a assistência dos pobres e necessitados, criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e de Santo Espírito. Durante a escassez de 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. Contra a heresia e o nepotismo. Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, entre as quais a Bula in Coena Domini, com a qual tomava providência sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias. Reduziu os gastos da corte papal, impôs a obrigação de residência aos bispos e confirmou a importância do cerimonial. Opôs-se a todo tipo de nepotismo e procurou melhorar de todas as formas os usos e costumes da população. Pio V e as monarquias europeias. São Pio V deu prova de grandes capacidades. Também em relação às monarquias europeias, conseguiu fazer prevalecer as decisões do Concílio de Trento, na Itália, Alemanha, Polônia e Portugal. Entre os monarcas católicos, somente o rei da França se opôs. Excomungou a rainha Isabel I da Inglaterra para apoiar as forças católicas que queriam favorecer a subida ao trono de Maria Stuart. Morte e canonização. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Seus restos mortais descansam ainda hoje na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, 100 anos após a sua morte.
São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X no dia 27 de abril de 1672 e canonizado em 22 de maio de 1712. São Pio V, rogai por nós. Aí temos então uma parte do conhecimento da história aí de São Pio V, que foi também Papa. E a sequência nós temos uma leitura aí um tanto mais curta de São Quirino Mártir na Via Ápia, que diz assim: no século III, os mártires romanos Alexandre, Evêncio e Teódulo, presos por ordem de Tibério, foram confiados ao tribuno romano Quirino. Este, porém, impressionado pelos seus milagres, se converteu e foi batizado com a sua filha, Balbina. Por isso, também sofreu martírio por causa da sua fé. Por causa da fé. Se morria naquela época porque tinha fé. São Pedro Levita, o diácono, este o terceiro santo, aliás o quarto santo desta noite, que vamos fazer a leitura. Pedro tornou-se beneditino após ter encontrado o futuro santo e papa Gregório Magno, que o quis diácono na Sicília e na Campânia, e, enfim, diácono em Roma. Esteve sempre ao lado do Papa quando se retirou para o mosteiro do Célio para de se dedicar aos seus escritos. Pedro Levita faleceu em 1905. Pedro Levita, o diácono. São Quirino Mártir na Via Ápia. São Pio V, Papa, rogai por nós. Muito bem. Nós vamos então para a leitura da palavra desta sexta-feira, dia 30, último dia do mês de abril, qual a leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos de 26 a 33. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Palavra do Senhor. Aí, Paulo, o discípulo que
conheceu Jesus depois que Jesus se levantou dos mortos. E aí, nesse tempo, prega para todos o que Jesus lhe ensinou, não tendo nenhum receio de acreditar em tudo que Jesus lhe disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2. Na sua versão responsorial, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O salmo para ser lido nesta sexta-feira, dia 30, durante as celebrações. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Este, o salmo na versão responsorial, desta sexta-feira, 30 de abril de 2021. Qual agora nós vamos a íntegra do Salmo 2. Deus se alia à autoridade justa. Deus se alia à autoridade justa. Porque as nações se rebelam e os povos planejam em vão. Os reis da terra se revoltam e unidos os príncipes conspiram contra Javé e contra o seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo. Aquele que habita no céu ri, Javé se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com furor. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse: você é o meu filho, eu hoje te gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Você as governará com cetro de ferro e as quebrará como vaso de oleiro. E agora, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se corrigir, juízes da terra. Sirvam a Javé com temor, prestem-lhe homenagem tremendo, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se apressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Felizes aqueles que no Senhor se abrigam. Deus se alia à autoridade justa. Deus se alia à autoridade justa. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo, a íntegra do Salmo 2,
desta sexta-feira, dia 30 de abril de 2020. A cor litúrgica branca, a quarta semana da Páscoa. E agora, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João para esta sexta-feira 30, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. E muitas são as colocações feitas por Jesus para sabermos que Ele é o Filho de Deus. E ainda para sabermos que Jesus veio salvar a humanidade. Nós que pensamos hoje que o mundo de Deus está muito fora, está muito longe daquele objetivo que Deus tinha para o povo. Imaginemos aquela época em que Deus mandou o seu próprio Filho para resgatar o seu povo. Imaginemos aquela época em que o próprio Jesus ousa vir e dar a sua vida para salvar o mundo. E hoje, meus irmãos, poderíamos estar na mesma situação. Então, estejamos todos preparados, pois não se sabe quando virá o Filho de Deus na sua glória para resgatar aqueles que Ele escolher. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos, neste momento, fazer aí a leitura das manchetes do site do Vaticano. Algumas delas, que já sabemos, são reprisadas, mas mesmo assim as faremos. E a primeira delas, o Papa à Venezuela. Seguir o exemplo do médico dos pobres pela paz e reconciliação nacional. Nova lei anticorrupção para dirigentes vaticanos. Papa agradece serviço do cardeal Cheong à Igreja na Coreia e à Santa Sé. Papa em telegrama ao Peru. Violência injustificável na morte de missionária leiga. Papa. A inspiração em Santa Catarina de Sena para criar uma civilização de amor. Doutor dos pobres é copatrono de ciclo de estudos na Lateranense. Amoris Laetitia. Família é o espelho do amor de Deus. Cada mês, em 10 episódios, um vídeo com as reflexões do Papa e o testemunho de famílias de todas as partes do mundo, em colaboração entre o dicastério, leigos, família e outros. O Rosário Mundial no mês de maio é um testemunho de Sechim. Da Amazônia à Guiné-Bissau, a experiência missionária do padre Jaime Coimbra. Cardeal João Brás de Aves fala a futuros formadores. Contágio da fé da África à Ásia. Aumentam vocações no sacerdócio. Pandemia. Paróquia dá exemplo de solidariedade. Cardeal Tolentino na abertura do Congresso Português de Cardiologia. Os 30 santuários que participam das orações de maio pelo fim da pandemia. Volta a Roma o arquivo particular do Papa João Paulo I. Papa, é preciso valorizar a interior. Meditar é encontrar Jesus e nós mesmos. Aqui nós temos o exemplo do médico, que nós vamos fazer agora aqui mais um trechinho dessa leitura. Seguir o exemplo do médico dos pobres pela paz e reconciliação nacional, diz o Papa à Venezuela. Uma mensagem de vídeo especial aos venezuelanos que nesta sexta-feira 30 finalmente vão ver concretizada a beatificação de Dr. José Gregório Hernández. O Papa Francisco expressou palavras de júbilo pela ocasião, mas também de encorajamento ao povo tão sofrido, sobretudo com o agravamento da pandemia. Precisamos sempre da reconciliação, da mão estendida, disse o pontífice, que compartilhou o forte desejo de visitar o país. Muito bem,
Estes são então as manchetes, aliás, estas, né, são as manchetes aí do site do Vaticano, e nós adentramos aí um pedacinho na leitura da beatificação do doutor Gonzales, o médico. E nós vamos agora aqui a em busca de algum aniversariante que possamos ter hoje. Ontem, como eu coloquei aqui, foi o falecimento aí, aconteceu o falecimento do meu tio, Zé Cazuza. Nós fizemos simplesmente a leitura bastante básica, e estas leituras de hoje e também a de ontem, nós dedicamos a Zé Cazuza e dedicamos também a todos aqueles que no dia de ontem, 29 de abril de 2021, e também no dia de hoje, perderam as suas vidas, seja por qualquer motivo. Que Deus possa ter um lugar reservado para cada um desses que perderam a vida nestes 2 dias, como também para aqueles que se foram antes e para aqueles que depois desses 2 dias também ainda se vão. Motivo não importa. Importa é saber que Deus já tem reservado para nós todos, e só depende de nós mesmos estarmos com Deus depois da nossa missão encerrada na Terra, de acordo com a nossa vivência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, se temos hoje algum aniversariante. Não está marcado aqui nenhum aniversariante de hoje, mas caso apareça até amanhã, nós assim felicitaremos a seu momento. Então, nós vamos encerrando a nossa transmissão deste dia com a leitura para 30 de abril, último dia do mês deste ano de 2021, o segundo abril da pandemia do coronavírus no mundo, com o qual o Brasil está dos mais altos níveis de contaminação entre toda a Terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, e nós que somos todos criaturas de Deus. Nós todos, paz e bem.